O que dizem as minhas sapatilhas? Vem dar à sola com João Silva. Hoje vamos falar sobre habituar. Ora, mais um verbo neste final de temporada. Porque é que ele é importante? É bastante importante porque o habituar nos traz um processo que no treino nós não notamos tanto, mas que é efetivamente muito útil e que tem tendência a agir como se fosse uma espécie de juro composto, mas desportivo, ou seja, vai acumulando com o passar do tempo. Neste caso concreto, eu trago-te 4 motivos para criar hábitos de treino. Nesta altura, já não tenho muitos motivos para sentir que tu não percebes a importância de fazer disto um hábito no que é a tua mudança. Se olhares para a tua vida, seja qual for a idade que tenhas, mas acredito que andará mais ou menos entre os 35 e os 45, talvez um pouco mais, já tens uma noção do que são os teus hábitos de vida, porque agora já não estás em condições normais a estudar, portanto já tens um trabalho, já tens uma rotina diária, eventualmente filhos ou não, e isso permite-te ter uma sequência lógica. Eu poderia aconselhar-te que fizesses um diário de hábitos, por exemplo. Talvez aches isso estranho, no entanto, eu faço, já o fiz várias vezes. Tive, por exemplo, um mês inteiro a rastrear os meus hábitos para tentar perceber o que é que estava a acontecer. E no caso, aconselho-te a fazer o mesmo, mas lá está, deixa ao teu critério. Desde logo eu queria que percebesses que isto custa, não é? Há aqui uma fase inicial que normalmente vai sem problemas nenhuns por estar relacionada com motivação. Agora, essa fase inicial, sendo honesto, demora em média se calhar umas 2 a 3 semanas. E depois disso falta-te a motivação. E aí não se cria o hábito. Se não fores persistente, se não fores consistente. Como a consistência, a persistência, a disciplina são 3 substantivos essenciais na nossa mensagem, aqui em termos de comunidade e em termos de podcast. Portanto, a mudança nós só a criamos desta forma. O progresso só existe quando há trabalho contínuo. E esse trabalho contínuo assenta, aliás, na repetição. Ninguém consegue fazer logo um trabalho excelente se não treinar para isso. Na verdade, nós somos elogiados em público por aquilo que fazemos em privado. E o que fazemos em privado está relacionado precisamente com estes hábitos. E neste caso, eu, por exemplo, estou-te a falar disto, estou a gravar isto numa altura em que estive 3 dias, numa semana, sem treinar. Não consegui. E numa delas tive hipótese, mas optei por fazer outras coisas que me faziam mais sentido naquele dia. Só que não é fácil, não é? O hábito fica tão enraizado a dada altura, e já estamos a falar já vou a caminho dos 10 anos, portanto 9 anos e meio disto, que me custa horrores não ir. 3 dias já é sofrimento puro. Ao quarto, se não for uma paragem programada, e as paragens programadas sabem bem, mas se não for uma paragem programada, já entro em parafuso absoluto. Um só dia é motivo para me pôr... Por um lado é necessário, eu percebi isso em termos de estrutura de hábito, precisava disso, mas por outro põe-me a questionar muito, porque lá está, falta-me alguma coisa. Cria-me ali um vazio. O hábito não tem de ser igual para todos, naturalmente. No caso, eu comecei ao contrário, comecei mal. A verdade é que eu tenho que confessar que comecei mal, porque comecei logo praticamente 7 dias, de uma maneira geral, a treinar. Houve momentos em que tive que baixar para 6 e agora, para a fase da minha vida em que estou e para aquilo que pretendo, embora possa sofrer ajustes, nesta altura os 5 dias são aquilo que melhor assenta no meu progresso. Às vezes não é fácil tentar encaixar objetivos nesses tais 5 dias, mas é possível e é todo um desafio, todo um desconforto ao mesmo tempo. É importante que vocês tenham noção desta frase, que vem sobretudo do James Clear, uma grande inspiração para mim na ciência dos hábitos, que tem a ver com o facto de nós não ascendermos ao nível dos nossos objetivos, ou seja, nós não vamos lá acima, o que acontece é que nós caímos perante a força dos nossos hábitos. É isso que nos retira a motivação, porque a motivação, vamos aqui comparar um bocado a motivação à paixão, ao sentimento de paixão, e depois a persistência, a disciplina, o trabalho, são a fase, aliás, do amor, portanto, em que nós continuamos a dedicar-nos àquela causa, àquela pessoa no caso, e é isso que faz depois a evolução, e nos dias em que não nos apetece, nós vamos na mesma, estamos na mesma, e é isso que cria o hábito. Mas isso tu seguramente também já sabes noutras estruturas da tua vida. Se não soubeste, se não sabes até aqui, de certeza que agora vais começar a reparar nisto. Dito isto, eu deixo-te com 4 motivos para pensar na importância e na relevância de criar hábitos relacionados com a corrida. Primeiro, desde logo, é que muda a tua vida para sempre. 6 meses já serão um tempo mais do que suficiente para tu teres a noção disso, para teres a noção do qual foi o impacto que isto teve, o que é que te obrigou a mudar. Os primeiros 6 meses são também um bocado estranhos, porque há ali a fase inicial em que normalmente vais muito, mas o ajuste mesmo, a rotina pura, se calhar só se cria a partir dos 2, 3 meses. Portanto, tens uma rotina ainda muito ténue, comparando com o resto da tua vida, será fácil de quebrar se tu lhe meteres alguma coisa pelo meio do caminho. E às vezes acontece, basta vir um período de férias ali no meio e muito facilmente
facilmente derrapamos. Qual é o antídoto? O antídoto é tão simples quanto persistir. Portanto, voltamos ao início, ok, voltamos ao início, mas voltamos ao início de forma consistente. Não paramos ao fim de 3 semanas, não paramos ao fim de 2 dias. Aqui o problema não é o início. No início tu vais, de certeza, o problema está no período em que a motivação te vai faltar. Porque a motivação é algo fugaz. Aqui este hábito é importante medi-lo aos 6 meses, perceber se ele é consistente. Se tu agora deixasses de correr 1 ou 2 dias, ou mesmo uma semana, por exemplo, por causa do trabalho, qual seria o impacto disso? O outro hábito que se criou foi a questão da partilha com pessoas e a companhia de outras tantas com uma história igual ou semelhante à tua. Isso é algo que já é um ponto assente para ti. E é bom saberes que vais ao que vais em termos de desafio, é bom saberes o que é que podes contar e assim já podes, com este tempo, com este hábito, também já podes decidir se o queres manter ou não. Eu espero que sim, mas naturalmente cabe-te a ti decidir. Pensa que manter e alimentar este hábito é como reforçar uma porta, ou seja, reforçar a abertura de uma porta. No fundo é o que eu quero dizer, isto não saiu assim muito bem, mas tu estás constantemente a abrir aquela via neuronal, estás a solidificá-la e a consolidá-la, mudas um hábito pelo outro. Eu, por exemplo, mudei o hábito de comer pelo hábito de correr. Não que eu ficasse em casa a comer no tempo que ia correr, mas ajustei e o hábito passou a ser a corrida e agora já nem há momentos em que não apetece ir, claro, mas depois também há ali períodos em que muito facilmente, quando isto acontece, o corpo vai na mesma porque já está tão habituado, já consegue lidar com isso e vai. Portanto, este é o primeiro ponto. O segundo que deves conseguir criar tem a ver com conhecer amigos e histórias novas. Seguramente que nós somos histórias, somos aquilo também que a forma como reagimos ao que nos acontece e a partilha de uns com os outros, o hábito de partilhar, o hábito de falar sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas evoluções, vai fazer com que ouçamos melhor os outros e com que queiramos partilhar coisas. Cria-se a tal sensação de pertença que eu falei no episódio anterior. Também podes ir ouvir sempre que quiseres, porque já está disponível em todas as plataformas de podcasts, as mais conhecidas, ou seja, Apple, YouTube, Amazon e Spotify. Essas conexões que vais criando e que vão sendo diárias ou semanais ou mensais, cada vez que te encontras com alguém numa prova, que elas vão-te fazer sentir a falta quando não as tens. E isso acontece-me, por exemplo, quando estou alguns períodos alongados sem ir, ou prolongados, aliás, sem ir às provas. Depois é como se aquele hábito se tivesse perdido e quando volto, no início tenho ali um bocado a síndrome de impostor, do género, não pertenço aqui. Isto não me acontece nos treinos, acontece-me sim em algumas provas quando eu estou muito tempo sem ir. Portanto, eu diria que o hábito de conhecer pessoas, as amizades vêm depois, mas de conhecer pessoas, de partilhar histórias, é um hábito muito saudável para ti ajudar a correr. Ajuda-te a resolver muitos problemas pessoais e já falámos sobre isto também, na verdade nós já falámos também sobre isto noutro episódio. E o que é que isto significa? Significa o tal alívio mental, a tal perspectiva que nós ganhamos da situação, do que se está a passar, da forma como nós gerimos as coisas. Portanto é toda uma perspectiva muito positiva para a nossa vida, é uma mais-valia, até mesmo nas nossas relações pessoais mais próximas, é muito importante. Primeiro porque é um tema de conversa, segundo porque quase certeza que te vai puxar as outras pessoas à tua volta para ir, quanto mais não seja pela inveja de fazerem algo semelhante ao que tu estás a fazer. E isso é bom, a inveja não interpretes isso como uma coisa negativa, é sem dúvida uma coisa muito boa que te vai ajudar e que vai trazer as pessoas à tua volta para este meio. Neste caso, ganhamos com a força deste hábito, porque vamos ter cada vez mais a capacidade de encontrar soluções para os nossos problemas, o que é sempre de valorizar. Faz-te deixar vícios maus para a tua saúde, sem dúvida também. Os vícios maus, aqui estamos a falar de álcool, tabaco. Portanto, este hábito vai-te obrigar invariavelmente com o passar do tempo, mesmo que tu agora digas que não. Eu também dizia que não a alguns desses hábitos, nomeadamente o de comer. Se bem que eu queria mudar o ato de comer, mas havia ali momentos em que eu sentia que corria para comer, isso aconteceu-me também, é perfeitamente normal, mas tu acabas a mudar os hábitos e acabas a sentir-te mal porque as duas coisas vão chocar alguns no tempo, que tem a ver com a tua identidade e tem a ver com o facto da tua identidade te levar ao comportamento, porque se tu sentes que estás a comportar de maneira diferente daquilo que defendes, entras em choque interno e portanto tens que tentar de alguma maneira solucionar, ou paras o hábito da corrida ou paras o hábito da bebida. E aqui fica quando eu digo parar, se calhar não é o termo certo, não é parar na totalidade, mas seguramente que te vai ajudar a reduzir. Eu conheço algumas pessoas que inclusive pararam mesmo o hábito da bebida depois de começarem a correr ao longo, por exemplo, do último ano. E isso é algo muito
é algo de muito valor, que revela também a força do hábito, porque depois, e eu senti isso com a comida, o hábito de não fazer esse vício, de não ter esse vício social, ele acaba por ser reforçado pelo outro hábito. É quase como se um anulasse o outro e isto ganha força no hábito positivo. Depende sempre daquilo em que nos focamos. Como te digo, em jeito de conclusão agora nesta temporada e também deste ponto, a corrida pode ajudar a transformar hábitos negativos em positivos. Falámos disso muito ao longo destas 2 temporadas já, e é isso também que te tenho trazido com todos os convidados. Tu conversas à espera de acontecer. Desde logo, o que te peço agora aqui é que me partilhes comigo e com os teus amigos quais são os hábitos que tu tens associados à corrida, que hábitos é que te fizeram ficar na corrida e que hábitos é que tu perdeste, hábitos nocivos é que tu perdeste. Diz-me nos comentários, depois procura saber junto dos teus amigos, e para isso partilha o episódio à tua vontade, ele está à disposição, partilha, procura saber, porque é uma forma de te aproximar das pessoas, e procura saber quais foram os hábitos de que as pessoas também abdicaram, e acredita que isso vos vai juntar de alguma maneira. Portanto, obrigado, e voltamos a ver-nos na próxima temporada deste podcast, O que dizem as minhas sapatilhas. Um abraço. O que te deixou preso a este episódio? O João quer saber a tua opinião nos comentários. Subscreve e partilha, porque os teus amigos também vão querer estar a par da mudança.